eu prego, mas Senhor, né? Aí quando foi hoje ele confirmou, você vai pregar no Gideão, capítulo 7, amém? Semana passada eu preguei sobre as mulheres, não foi isso? As filhas de quê? Eva, né? E hoje a mensagem vai ser Juízes 7, de 2 a 7. Juízes 7, de 2 a 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Tá bom, vou dar mais um tempinho, porque Deus é misericordioso. Eu também tenho que ser, amém? Abra sua Bíblia, leia aí. Abra sua Bíblia aí, não fique sem ler a Bíblia não, abra a Bíblia. Está projetado o texto aqui, mas abra a Bíblia. Você tem que manejar bem a palavra da verdade. Já pensou? Você está lá, né? Não, eu me lembro que no Datashow apareceu aquele versículo. Se você está com a Bíblia na mão, fica mais fácil de achar. Isso é manejar, é um dos aspectos de manejar bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Gideão 7, 2 a 7 diz assim: Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja o caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, anuncia aos ouvidos de todo o povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado, e a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro lado. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Vamos falar mais uma vez com o Pai? Senhor Deus e Pai, Tu sabes como eu preciso, Deus, da Tua manifestação aqui, porque eu não quero falar de mim mesmo, não quero falar da minha experiência, não quero falar dos meus conhecimentos, Senhor, e nem quero que isso aqui seja visto como um belo discurso, ou como uma informação, Deus. Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra tem que causar em nós transformação. Toca agora no meu coração, me dá a Tua palavra, toca no coração do Teu povo para que a recebam e ela frutifique e cause a transformação, motivo pelo qual Tu enviaste esta palavra hoje, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Ok. Tema da nossa mensagem é, anota aí, aliás, você tem que anotar a mensagem, querido. Tem que anotar. Quem está anotando a mensagem aí, levante a mão. Pouca gente está anotando. Você tem que trazer um caderninho, uma caneta para anotar. Olha que coisa bonita, a irmã Raimunda Braga ali, anotando, né? O Fabrício está dizendo que ele está anotando no celular, tá? Quer dizer uma coisa para você, aliás, eu quero aproveitar e dar um aviso aqui. Eu já até conversei com o Fabrício sobre isso. Às vezes, durante o culto, o Fabrício está com o celular ligado, é porque ele tem a Bíblia no celular dele. Ele está lendo a Bíblia no celular. Eu tenho que dizer isso aqui porque, de repente, uma pessoa desapercebidamente pode julgar. Pode, daí ele está com o celular, olhando o celular na hora do culto, né? Pensa que ele está com um joguinho, e aí está cometendo o pecado de julgar o irmão, né? Ou então um adolescente, isso é bom deixar bem claro aqui, que um adolescente o vê com o celular, e aí pensa que ele também está, se ele pode, eu também posso, né? Ele não sabe que ele está vendo a Bíblia. Eu preferia até que lesse a Bíblia mesmo, né? Com a Bíblia ali na mão, né? Mas agora também não vai dizer assim, não, vou ficar aqui no meu joguinho para todo mundo pensar que eu estou lendo a Bíblia, porque a ideia é do diabo, tá?
Aí é coisa do diabo na tua vida, tá? Aí é você e o diabo. Não faça isso não, não deixa acontecer não, ok? Só uma palavra de esclarecimento. Ele não é o único que tem a Bíblia no celular não. Tem mais gente que tem, sim ou não? Até eu quero botar no meu uma Bíblia também. Legal, né? É legal, você não pode andar com a Bíblia e vai lendo aí. Você não pode dirigir o carro lendo a Bíblia no celular. E aí, aí não pode, ok? Ok, o título da nossa mensagem: as medidas adotadas pelo Senhor durante o processo da batalha. Um tema longo, não é esse? Como é que é, pastor? As medidas adotadas pelo Senhor durante o processo da batalha. Existem algumas medidas que o Senhor adota durante o processo da batalha que nós travamos. E você e eu travamos batalhas todos os dias. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Aquela batalha que você tem lá no teu trabalho. Quem que tem luta no seu trabalho? Levante a mão. Amém. Quem tem luta aqui no trabalho? Levanta a mão. Levanta a mão. Tem alguém que levanta, pastor, não tenho nem trabalho ainda. Levanta a mão que quando você tiver vai ter luta também, né? Amém? Pode baixar. Aquela luta que você trava lá no teu trabalho, que você quer resolver na força do teu braço, muitas dessas lutas vão ser resolvidas com a batalha espiritual. Sabia disso? É através da oração. Você tem que orar mais pelo seu local de trabalho. Aquele teu chefe que é cismado contigo, né, que não gosta de você, que pega no teu pé, você tem que orar por ele. Não é assim, Senhor, manda um raio na cabeça dele. Senhor, leva logo esse daí que eu vou entrar no lugar dele, eu vou substituí-lo. Não é isso não, tá bom? Não é isso não, não é assim que você tem que orar não, tá? Porque ele nem sabe, mas ele está sendo usado ali pelo maligno para infernizar a tua vida. Literalmente infernizar a tua vida. E mudar o teu foco das questões espirituais para as questões materiais. Nós passamos a nossa vida aqui focados em problemas materiais, meus queridos. E na verdade, nós temos que nos lembrar que nós estamos em guerra. Não tenho pregado sobre isso aqui, né, para você saber da história de Gideão com os midianitas. Existem midianitas na tua vida assim hoje. Se não estão te oprimindo, querem te oprimir. E muitas vezes você, embora servo do Senhor, embora fazendo parte de um pacto com o Senhor, como o povo de Israel fazia parte de um pacto com o Senhor, estavam debaixo daquela opressão. Eles, por escolhas erradas que fizeram. Você pode até ter outros motivos, mas pode estar debaixo da opressão também. E neste texto, você pode ter a oportunidade de aprender princípios sobre como até se comportar durante a batalha, para obter êxito, para obter o sucesso. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto aqui, né, o capítulo 7, né, o título é Gideão com 300 homens vence os midianitas, e quando a gente lê esse capítulo aqui, a gente já pensa logo na vitória. Oh, maravilha, já vê a vitória, 300 homens, você já, aliás, está cansado de ouvir, de saber desse texto, não é verdade? Aliás, vocês conhecem esse texto desde da meninice de vocês, né? Não é, Wesley? Desde sua meninice faz tempo, né, Wesley? Faz tempo, né? Ei, Fabrício, está rindo de quê, Fabrício? Você também faz tempo, né? Não era crente ainda? Ah, tá certo. Foi resgatado mais tarde, né? Tá bom. Então, meus queridos, eu fiquei surpreso que Deus fala várias vezes com Gideão às vésperas da batalha. Eu falei, peraí, que coisa interessante essa que eu não tinha prestado atenção nesse texto ainda. A gente vai logo para a via dos fatos, a guerra, os 300 venceram. Peraí, mas Deus está falando aqui várias vezes. Se você olhar bem, né, eu preguei no versículo 1, capítulo 7, versículo 1, né, é hora de levantar-se. Lembra da mensagem? É hora de levantar-se? Amém? Amém. Esse amém aí eu vou ter que pregar de novo. Esse amém aí foi fraco. Preguei 2 mensagens abordando é hora de levantar-se, né? Com base no versículo 1. Levantou-se Gideão e todo o povo que estava com ele.
O ponto central é: ele se levantou com um propósito. Qual é o propósito pelo qual você tem se levantado a cada dia? Esse é o X da questão. Agora, depois desta atitude de levantar-se, já no versículo 2 diz assim: disse o Senhor. No versículo 4, disse o Senhor. E lá no versículo 7, disse ainda o Senhor a Gideão. Eu falei: peraí. Tem mistério aí. Tem mistério aí. E a gente precisa aprender que mistério é esse. Meus queridos, vou repetir a mensagem: as medidas adotadas pelo Senhor no processo da batalha. No processo da batalha, em primeiro lugar, Deus está preocupado com o equívoco do teu coração. Vou repetir: no processo da batalha, Deus tem uma preocupação. Ele está preocupado com o equívoco do teu coração. Teu coração, o meu coração, podem cometer grandes equívocos ao longo da nossa vida, ainda que sejamos comprometidos com o Senhor. Nós vamos cometer erros, vamos cometer equívocos. Nós vemos isso na vida dos discípulos. Quando Pedro saca da espada, vem prender Jesus e corta a orelha do Malco, o servo do sacerdote ali, ele estava cometendo um equívoco. Quando Judas traiu Jesus, ele estava cometendo um equívoco. Eu estou falando dos escolhidos de Jesus. Nós hoje também nos consideramos os chamados e escolhidos. Ao longo da nossa jornada, nós podemos cometer equívocos. E Deus está preocupado com os equívocos que o nosso coração pode cometer. Nós vemos isso no versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja o caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Nós somos tentados a cometer o equívoco de confiar na nossa força numérica. Números para nós são muito importantes. E às vezes nós confiamos na nossa força numérica. Olhamos para a nossa igreja: se nós fôssemos uma igreja de 5 mil membros, de 10 mil membros, aí nós poderíamos fazer isso ou aquilo. Agora, como nós somos uma pequena igreja, não podemos fazer muito. Isto, meu querido, é o equívoco de confiar na força numérica. Deus não quer. Às vezes nós confiamos na força dos números, do dinheiro que temos. Não, eu tenho bastante recursos, então eu posso fazer isso ou aquilo. Agora, bem, como eu não tenho muito recurso, eu não posso nem sonhar, não me dou nem ao luxo de sonhar. E aí você não vai conseguir absolutamente nada na sua vida. Sabe por quê? Porque você confia no recurso da força numérica. Isso é um equívoco que você pode cometer. Você pode cometer o equívoco também de confiar na sua inteligência. Não é? Nós somos poucos, mas com a nossa inteligência vamos desenvolver uma boa estratégia. Dizem que os portugueses, na época da colonização, eles combateram exércitos superiores a eles em número, mas por causa da sua agilidade, os soldados eram muito ágeis. Por causa da agilidade, foi uma estratégia que eles usaram. Então, com isso, eles alcançaram vitórias que eram consideradas impossíveis. Eles confiavam na sua inteligência. Nós, às vezes, somos tentados a isso. Às vezes, nós confiamos na nossa experiência. Isso é um equívoco, né? Isso é muito comum com o líder, muito comum com o pastor, né? O camarada, ou então até um empresário evangélico, às vezes um administrador de empresas. Não, nós estamos acostumados a lidar com essas questões, né? E querem botar a sua experiência na frente do Senhor. A sua experiência, ela é válida quando o Senhor está na frente. Agora, quando você coloca a sua experiência na frente, não vai dar em absolutamente nada. Este é um equívoco que você pode cometer. E é impressionante que Deus, aqui no versículo 2, está preocupado
que o povo pode cometer o equívoco de confiar e achar que foi a sua própria mão que o livrou, que deu a vitória. Este é o equívoco, que eles correram o risco de desconsiderar quem determina a vitória. Às vezes nós achamos que não é quem, mas o que determina a vitória. O que vai determinar o sucesso na minha vida? O que vai determinar o sucesso na minha vida, o êxito na minha vida, por exemplo, é se eu conseguir estudar numa boa universidade. Se eu conseguir estudar numa boa universidade, então eu vou me dar bem nesta vida. Bem, o sucesso da minha vida vai acontecer se eu conseguir encontrar uma fórmula lícita de ganhar muito dinheiro. Aí eu vou ser uma pessoa vitoriosa. Sabe, quando você pensa desta maneira, o que está por detrás do seu pensamento é que você crê que algo determina a sua vitória. E o X da questão não é o que determina a sua vitória, mas quem determina a vitória. Olha o que o Senhor fala para Gideão aqui no versículo 2: o povo que está contigo é demais para eu quem? Eu, o Senhor, entregar os midianitas em sua mão. Não é o número do exército, não são os recursos do exército, não é o armamento bélico que eles têm que vão determinar a vitória, mas sou eu, é quem vai entregar esses midianitas, quem vai fazer os midianitas serem derrotados. Meus queridos, às vezes nas nossas lutas, nós focamos mais nos recursos, no que vai nos dar a vitória, e a gente até ora, Senhor Deus e Pai, ajuda, mas parece que essa nossa oração e a participação de Deus é uma participação acessória, não é a participação principal. Olha, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Às vezes a gente ainda pensa assim, né? Tem até um pessoal que gosta de citar isso como um versículo bíblico, isso não está na Bíblia. Já vi crentes citando isso como um versículo bíblico, dizendo, como está escrito, né, pastor? Esforça-te que eu te ajudarei. Não, isso está na Bíblia não. Está na Bíblia não. Esforça-te que eu te ajudarei, não está na Bíblia não. Está escrito na Bíblia, esforça-te e tem de bom ânimo em fazer tudo o que o Senhor te mandar fazer, e não se aparte de ti as palavras dessa lei. Aí sim, aí se farás prosperar no teu caminho. Então lá em Josué, capítulo 1. Mas é diferente do esforça-te que eu te ajudarei. Parece que quando você raciocina desta maneira, no princípio do esforça-te que eu te ajudarei, eu sou o protagonista, eu sou aquele que está ali dando o máximo de mim, e de Deus eu vou receber somente a ajuda. A participação de Deus é uma participação acessória, Ele é o meu ajudante. Isto é um equívoco, queridos, que muita gente tem cometido na sua vida, que quem vai fazer é você. E é curioso que às vezes a gente até pensa assim, não, está difícil, mas com a ajuda de Deus, eu quero te dar uma notícia, Deus não vai te ajudar. Deus não vai te ajudar. Na verdade, é você que vai ajudar a Deus. E tomara que você ajude, porque muitas vezes nós, em vez de ajudar, o que a gente faz? Atrapalhamos. Nós atrapalhamos. Por quê? Porque nós não atentamos para as medidas adotadas pelo Senhor no processo da batalha. Se você não atentar para as medidas que o Senhor está adotando no processo de batalha, para as diretrizes que Ele está dando, você vai atrapalhar, e é capaz de você até ser derrotado. Você vê que Deus tem essa preocupação com essa questão do equívoco. Então, na verdade, você não é o protagonista, é Deus. Não são os recursos, ou o que vai determinar a vitória, é quem? É o Senhor. Você precisa aprender a confiar nele. Não tem mais nada. Enquanto a gente tem algo em quem confiar, ou em que confiar, a gente se apega àquilo de todas as formas
de todas as maneiras, mas que eu não tenho mais nada, você não tem mais nada, olha, agora é só Deus mesmo. E muitas vezes nós passamos por perdas na nossa vida, porque nós colocamos o que na frente do quem. Tem um exemplo, por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, lembra? Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Não, eu vou encontrar algum médico que vai resolver o meu problema. Gastou muito dinheiro, mas um dia ela ouviu falar de Jesus, que não era médico. Ela, acredito, pensava assim, não, quando eu tiver dinheiro, eu vou bancando aí o tratamento, né? Eu vou em busca da solução do tratamento. Só que quando acabou, acabou, não tem mais nada. Aí entrou quem? Jesus. Não era médico, mas ela ouviu falar de Jesus. Opa, agora eu vou lá com ele. Quando ela vai com Jesus, ela é curada. Ela estendeu a mão e tocou em Jesus. Lembra da música Estenda a sua mão e toque, que nós cantamos? Né? Às vezes nós fazemos que nem essa mulher. A gente confia no recurso, no dinheiro, no quê? Aí Deus diz assim, está confiando muito no quê? Então faz o seguinte, eu vou tirar o teu quê, para ver se você consegue enxergar o quem. Eu vou tirar o teu recurso, para ver se você, sem o recurso, consegue pensar em mim, lembrar de mim. Isso acontece, queridos. Acontece com crentes. Acontece com servos do Senhor. Não é praga não, não é maldição não é o diabo que está atacando não, é que você está cometendo um equívoco na sua vida, e essa mensagem é para evitar o equívoco. Não é o que te sustenta, é quem te sustenta. Sim, é bem claro quando ele manda Elias, né? Ele diz assim, olha Elias, o ribeiro secou, não estou mais mandando os corvos trazerem alimento para você, mas eu já designei uma viúva que vai te sustentar. Oh Elias, Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso, deve ser alguma viúva rica, né? Filho de esposa de algum homem aí que faleceu, deixou um monte de dinheiro para ela, e ele está dizendo que ela vai me sustentar e eu vou lá na casa dela. E qual não foi a surpresa de Elias quando chegou lá e a viúva falou assim para ele, olha, eu só tenho trigo aqui para fazer um bolinho, trigo e azeite para fazer um bolinho para mim e para o meu filho hoje. Nós vamos comer hoje e a partir de amanhã não tem mais nada. Você sabe o que aquela mulher via? Ela via o quê? Ela via o trigo e o azeite. É a visão do o quê? Aí Elias falou assim, faz o seguinte, prepara o bolinho, só que eu vou comer, e não vai faltar aqui não vai faltar porque Deus vai mandar. Sabe por quê? Porque Elias não via o quê? Ele não olhava para o trigo e para o azeite, ele via o quem? Ele via Deus, ele via o Senhor. Deus já tinha dito, eu vou te sustentar através daquela viúva que não tem nada. E ele creu. Enquanto ele esteve lá, nunca faltou azeite, nunca faltou trigo, porque a questão da tua vida e da minha vida, nesse processo da batalha, não é o que determina a vitória, é quem determina a vitória. E é o Senhor, amém? Amém. E o Senhor está ao teu lado, amém? Amém. E você não precisa temer, amém? Amém. Quando você vir o que se acabando, você diz assim, o que está se acabando, mas o que continua crescendo na minha vida, amém? Amém. É assim que tem que ser, queridos. E a gente evita equívocos no nosso coração com essa atitude. Outro equívoco, não é que Deus está preocupado de nascer no teu coração, é você gloriar-se no seu próprio êxito. Isso é óbvio, não é? O Senhor já fala aqui, para que o povo que está contigo é demais, não seja o caso que Israel se glorie contra mim. Quando você tem essa autoconfiança, não é? Quando você confia em si mesmo, quando você confia no seu taco como fator determinante para a vitória, meu querido. A palavra do Senhor é bem clara aqui. Você está se gloriando contra Deus. Contra Deus. De vez em quando a gente é tentado. Puxa, olha, eu consegui, olha, eu estava com um problema sério. E de vez em quando a gente vê assim, mas eu consegui resolver. De vez em quando, até quando você vai contar para alguém, você já percebeu isso?
que a gente, sem querer, começa a falar do eu. Já viram isso? Acontece ou não acontece? Sim ou não? Não, olha, estava com um problema assim, tal, eu orei, aí eu fui lá e resolvi, né? Deus me ajudou, a gente ainda fala assim, né? Deus teve aquela participação, entre aspas, acessória, mas o principal protagonista fui eu. Não pode, queridos, não pode. Quando a gente acha que nós que vencemos, né? Puxa, me dei bem, eu isso, eu aquilo. Você está tirando Deus do trono, está colocando o seu eu. Você está glorificando-se a si mesmo. Isto é um equívoco que você pode cometer. Seja humilde, não, é o Senhor. Isso aí não sou eu, não, é o Senhor. Quando aconteceu uma coisa boa, você participou, você foi um ajudante, quem esteve à frente foi o Senhor. Ele que resolveu, Ele quem te deu a vitória. Dê a glória a Ele. A glória do Senhor, a Bíblia diz, Ele não divide com ninguém. Você não pode tomar posse da glória do Senhor. Foi isso que derrubou Satanás, é isso que pode te derrubar também. Uma vitória que você tem hoje pode até significar a tua derrota de amanhã, se você achar que foi você mesmo que conseguiu. E Deus, talvez você não esteja preocupado com isso, mas Deus está. E não é só com Gideão e com o povo de Israel, não. Se você lê a vida de Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele diz assim: para que eu não me ensoberbecesse pela excelência das revelações, para que eu não ficasse cheio de mim mesmo, pelas grandes coisas que Deus me mostrou. Deus colocou um espinho na carne, um problema na minha vida para prevenir essa autoglorificação. Deus colocou um mal ali na vida daquele servo. Essa é uma das medidas adotadas por Deus, meu querido. Talvez até um problema que você tem, que você não consegue se livrar dele, seja até que tenha sido colocado na tua vida, não tenha sido nem pelo diabo, é pelo Senhor. Para que você não dê glória a si mesmo. Para que você dê a glória a quem merece a glória, o teu Deus. Porque afinal de contas, quem é você? Você é um servo, você é uma serva. A estrela que brilha não é a sua, não é a minha. Quem é a estrela que brilha na nossa vida? É o Senhor. É pelo Senhor. Eu acho tão bonito como o povo de Israel está indo ali para aquela guerra, eles ficam bandindo aquela espada no ar e gritando: pelo Senhor e por Gideão, essa vitória é pelo Senhor, não é por nós mesmos. No processo da batalha também, entre as medidas adotadas pelo Senhor, Deus está ciente do teu estado interior. Vamos ver o que diz aqui o versículo 3. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Eu queria ver, tem alguns textos da Bíblia, de vez em quando eu fico imaginando os irmãos, sabe? De vez em quando eu queria ver você assim, né? Naqueles seus 10 minutos com Deus, amém? 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 Gente, esse amém está muito fraco, acho que vocês estão dormindo. Eu sei que eu tenho uma voz angelical, uma voz suave. Quando eu começo a pregar, algumas pessoas acham que essa voz desse pastor é linda demais, é maravilhosa, e dá um sono assim quando ele está pregando, né? Eu sei que isso acontece. Então vira para a pessoa do teu lado e fala assim: acorda, meu irmão. Fala aí. Fala aí. Não está dormindo, né? Acordou aí? Amém? Amém. Tem que acordar, meu querido. Tem gente que para assistir filme fica no hidrômetro. Jogo do Brasil, jogo do seu time, na hora da mensagem. Pensa que é nadador está treinando para os Jogos Olímpicos, fica dando mergulho assim, aqueles mergulhos.
Entre as medidas adotadas pelo Senhor Deus, está ciente do teu estado interior. Olha o que o Senhor fala aqui. Quem for medroso e tímido, eu fico admirado com esse texto, sabe? Ele não significa bem isso não, eu vou estar explicando aqui, mas eu fico admirado com isso. Como é que um camarada que é medroso e tímido vai para a guerra? Mas a minha admiração por essas pessoas é porque, apesar do seu estado interior, apesar deste medo, apesar desta timidez, eles disseram assim: não, existe uma guerra, existe a possibilidade do Senhor nos dar a vitória, então eu vou participar. Quando eu olho para esses chamados medrosos e tímidos da Bíblia, eu não olho para eles com desprezo, achando que eles não têm nenhum valor. Muito pelo contrário, eles têm muito valor, porque o que o texto está dizendo, apesar do medo e apesar da timidez, eles estavam lá. Não, Gideão recebeu uma revelação, então nós vamos para a guerra. Eu fico admirado com isso, queridos. Muitos de nós às vezes recuamos no meio da batalha, no processo da batalha, por medo. Eles bateram em retirada, saíram porque o Senhor ordenou que assim fosse. Tem crente hoje batendo em retirada, o Senhor não falou nada, o Senhor está dizendo: vai adiante, avança. Ele fica com medo: não, eu acho que não vai dar, não vai funcionar. Não, olha, o nosso equipamento, o nosso aparato militar aqui é inferior, não dá. Olha o tamanho do aparato militar do inimigo, porque ele está olhando para o quê? Vai ser derrotado. Sabe onde é que vai acontecer a maior derrota dele? Não é no campo de batalha não, é no coração. Tem muito crente sendo derrotado no seu coração. E aqui dentro, ó, Davi, quando enfrentou aquele gigante, a Bíblia é bem clara. E você já viu que a Bíblia fala do tamanho da espada do gigante, da lança, o peso da lança do gigante? Já viram? Já viram? Sabe o que a Bíblia está dizendo? O que daquele gigante? A armadura dele era muito grande, mas Davi não olhou para o que? Ele olhou para quem lhe daria a vitória. Às vezes o nosso Davi foi o contrário desses crentes medrosos. Quando começam a olhar o aparato militar do inimigo, é maior do que o nosso, não dá. Deus está ciente do teu estado interior. Esse estado interior causado pelos anos de condição de dominado. Quando a gente fica convivendo com um problema durante muitos anos, sabe como é que você se sente? Impotente. Não dá mais certo. Não funciona. Eu tentei, já tentei 1, 2, 3 vezes, não funcionou. E você se rende. Esta é a condição de dominado, que gera este medo dentro do teu coração. Às vezes, as nossas tentativas de resolver o problema, frustradas, fazem com que esse medo brote. E Deus sabe. Quando Deus diz para Gideão assim: olha, fala para aqueles que estão medrosos e tímidos irem embora, Ele está dizendo: eu sei que tem gente aí que está pronto para a guerra, mas está morrendo de medo dentro do coração deles. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus sabe do teu estado emocional, Ele sabe do estado do teu coração, como é que você está diante da batalha que você trava. E Ele sabe que muito até desse medo é decorrente do condicionamento, de oprimido, de não conseguir resolver esse problema até hoje. E talvez você, aliás, certamente não conseguiu resolver o problema até hoje, porque você estava tentando resolver na sua própria força. Lá no teu trabalho você quer resolver o teu problema administrativamente, quem sabe com alguma técnica que você aprendeu. Não vai não, querido. Tem problema lá no teu trabalho, é joelho no chão em oração. É só assim. Joelho no chão em oração. Lá em São Paulo tinha uma casa na frente da nossa igreja.
Era um terreno, eu queria até comprar aquele terreno lá para a gente construir um prédio de educação religiosa. Mas o povo de lá estava muito para trás. Em alguns projetos, não vai dar, a gente não pode. Aquela visão, né, do condicionamento de oprimido, de dominado. Não, a gente não pode, não tem condições. E tal. Ele dizia, tem. Mas, pastor, a gente não tem dinheiro. Quando eles diziam que a gente não tem dinheiro, eles estavam olhando para quê? Para o? Quando eles deveriam olhar para? Eles estavam olhando, pensando no dinheiro, estavam olhando para o? Quando deveriam olhar para? Eles só olhavam para o quê? Eles só olhavam para o dinheiro. Não compramos o terreno. Trágico. Alguém comprou o terreno e construiu logo uma casa de 3 andares. Frente da igreja. Tirou até a visão da igreja. Eu tinha planos, né? Que corria uma linha do trem, eu tinha planos de botar um letreiro com versículos bíblicos ali a noite inteira. O trem passando, as pessoas passando e lendo o versículo bíblico. A casa ficou bem na frente. E lá pelas tantas, como tinha um louvor do meio na igreja, a gente tocava e toda aquela animação, o povo batia palma, aquela alegria, aquela vibração toda. Eles resolveram comprar um equipamento de som bem potente e quando começava o culto, eles botavam aquela música bem alta, assim, com aquelas caixas assim, lá no andar de cima, jogando assim para a igreja. E era aquela música alta. Imagina a música, né? Funk do Rio de Janeiro. Você imagina como é que é a letra, né? Imagina como é a letra. Era não sei o que lá, pocotó para lá, mais para baixo ainda. Era assim, esse era o nível. Aí o pessoal, pastor, vamos lá, pastor, vamos falar com eles, não sei o que lá, irmão. E sem contar que jogavam um ovo podre dentro da igreja, no terreno da igreja. Daqui a pouco a gente chegava lá no pau cheiro, um ovo podre lá, jogando ovo podre. Pastor, vamos lá, é possível, vamos chamar a polícia, vamos não sei o que lá. Não, mas que é isso, irmãos? Que é isso? Não é assim que se resolve, não. Sabe como é que a gente vai resolver isso? Orando. Vamos orar por essa família. A família precisa se converter. Já pensou quando eles se converterem? Esse somzão deles aí, tocando música gospel aí, vai ser uma bênção. Vai fazer o que vocês não fazem. Vão lá na praça botar uma música gospel aí, vamos orar por eles. Meus queridos, eu saí de lá, a família não se converteu. A gente não sabe o que aconteceu. Até hoje eu não sei. Da noite para o dia, eles pararam de botar aquela caixa de som, ficaram pianinho, todo mundo calminho, nunca mais jogaram ovo podre na igreja, nunca mais criaram confusão nenhuma, se acalmaram para lá, não mudaram de lá, não venderam, não se converteram, mas o Senhor acalmou os leões. Um leão na tua vida. O problema que você tem, que você está tentando resolver lá, com uma técnica administrativa, do teu jeito, não vai funcionar. Não, até na tua casa, o teu filho é oração. Tem que dobrar o joelho e orar. Existem batalhas que vão ser ganhas no reino espiritual. Você ganha no reino espiritual e a vitória é transferida para dentro da tua casa, no reino material, meu querido. Glória a Deus. É assim que funciona. E muitas vezes estamos sendo derrotados porque não entendemos isso. Nós vivemos na condição de dominado, e na condição de dominado a gente teme, tem medo, é tímido, acha que não vai dar certo, que não vai funcionar. Até porque já tentamos, você tentou do teu jeito. Chegou a hora, não é nem de tentar, é de fazer com o jeito do Senhor, com a instrução do Senhor, e a vitória vem. Você sabia que você tem um Iaré? Não? Então hoje você está sabendo que tem um Iaré. Fala para a pessoa do teu lado aí, você tem um Iaré. Fala aí. Quem falou para o Daniel? Você tem um Iaré. Pastor, o que é isso, pastor? O que é isso? É doce ou é salgado? Não é nenhuma coisa nem outra. Não é baiano também, não é comida baiana não. Se chegar lá na Bahia procurando Iaré, eles não vão nem saber o que é isso aí, né?
Sabe o que é Iarê? Iarê é medo. É verdade. Iarê é temor. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter medo. Em algum momento da sua vida, você vai ter medo. Imagina Deus dizendo para você: olha, eu tenho uma promessa para a tua vida. Eu vou abençoar a tua vida. Eu vou fazer você prosperar. Como é que você recebe essa palavra? Vou repetir. Eu vou abençoar a tua vida, eu vou te fazer prosperar. Tudo aquilo que você mais quer na vida eu vou te dar. Como é que você recebe essa palavra? Amém. Maravilhoso, esse Deus é tremendo. Maravilha. Aí o Senhor diz assim: mas antes você vai ter que passar pelo deserto. Antes, e o deserto é bravo. Eu vou tirar todo o que do teu caminho. Você vai ter 0% de o que e vai ter 100% de quem? 0% de recursos naturais e 100% de mim. Vai encarar? É aí que o Iarê se manifesta. É aí que você vai conhecer o teu Iarê. E é aí que aparece aquele medo. Não, o Senhor falou, amém. Mas aí quando você começa a dar os primeiros passos, começa a faltar água, começa a faltar comida. Aí você começa a perceber que não veio nenhum anjo, né? Aí você está lá, oh Deus, estamos sem água, estamos sem comida. Aí não bate um ventinho assim, oh, acho que é um anjo que está pousando, veio trazer aqui água. Não, não é. Já olhei, não é. E aí? O Iarê se manifesta ou não se manifesta? Sim ou não? Sim. Aparece o medo. Sabe por que eu estou falando do Iarê? Porque na tua vida existe o Iarê com ação, existe o Iarê sem ação. O Iarê sem ação é aquele medo que bate em você, e o que Deus diz é o seguinte: na verdade, o que ele está dizendo para Gideão é assim: quem for medroso, ele diz assim, quem estiver com medo. Quem estiver vivendo a sua vida ainda debaixo daquela condição de dominado, porque uma coisa é você sair debaixo do domínio, outra coisa é tirar o domínio de dentro do teu coração. Como é que é, pastor? Vou dar 2 exemplos bíblicos para isso. Mulher de Ló. A mulher de Ló vivia. Ló era muito rico, vivia ali em Sodoma e Gomorra, tinha dinheiro, tinha prosperidade, e foi bom para Ló ali do ponto de vista material, aquela visão do quê, não é? A Bíblia diz que Ló foi armando as suas tendas até Sodoma e Gomorra. Ló era dono de rebanhos, os seus rebanhos produziam leite, do leite vinha a manteiga, vinha o queijo, e numa cidade como Sodoma e Gomorra ele podia negociar esse queijo, esse leite. Então ele foi se aproximando daquelas cidades, né? Puxa, Deus está me fazendo prosperar aqui. Essa é a interpretação dele. E porque eu estou tendo mercado para negociar. E a Bíblia diz que paulatinamente ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra, e nem sabia que ali ia ser a destruição de tudo que ele tinha. Sabe por quê? Porque Ló seguia o seu próprio caminho, ele seguia o seu coração, ele cometeu um equívoco, ele achava que era a Campina Verde do Jordão que ele garantia a sobrevivência. Não, Senhor. Por isso que ele foi armando as tendas ao longo daquela Campina Verde do Jordão. Mais tarde, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele fala para Ló: sai com a tua família. Agora é o seguinte, ninguém pode olhar para trás. Ninguém pode olhar para trás. O Senhor vai destruir a cidade, ninguém pode olhar para trás. E ele sai apressadamente com a roupa do corpo, deixou tudo que ele tinha lá e foi destruído. Mas num determinado momento, você já sabe, a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Você sabe por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não havia saído de dentro dela.
Não havia. O coração dela ainda estava lá atrás. Tem gente às vezes que está na igreja, mas o coração está lá no mundo ainda. Ainda está preso, tem alguma coisa que lembra de lá. E até sente saudade, até quer, e até anseia. Meu querido, está viver debaixo da condição de dominado. Você quer ver outro exemplo bíblico? O povo de Israel saiu do Egito. Mas em determinado momento, eu lembro que lá nós comíamos alho, nós comíamos cebola, nós comíamos pepino, comíamos peixe, que saudade que eu tenho. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração deles. Às vezes Deus está nos tirando da opressão, mas a gente ainda pensa como oprimido, sabia disso? Nós ainda pensamos e raciocinamos como oprimidos, tendo medo, deixando que o Iarê tome conta de nós. Na Bíblia nós encontramos duas manifestações de Iarê dentro desse contexto aqui. A primeira é óbvia, está aqui no texto. Deus diz assim: aquele que estiver com medo, né? E tímido, a palavra tímido não significa tímido não, aquele que está com medo. Esse estar com medo é momentâneo. Não é que ele é medroso, não é a condição do ser dele, é o estado dele. Agora, temporariamente, por causa da condição de dominado, ele está com medo de ir para a guerra. É um estado, e está até tremendo. Esse tímido significa que ele está ali com a espada, mas ele está ali, eu estou aqui com a espada na mão, mas eu estou aqui tremendo. Essa é a ideia do texto. Esse volte para casa. Mas eu admiro esse camarada, que ele estava com medo e tremendo, mas ele falou: eu estou aqui com a guerra, meu coração aqui dentro está com medo, mas eu vou. Ele estava disposto a ir. Muitos crentes hoje, na hora da batalha, dão para trás, não vão adiante, recuam. Agora, este é um Iarê sem ação, sabe por quê? Porque ele diz assim: bem, olha, eu sei o estado do teu coração, e porque você está com este Iarê, e eu tenho um propósito diferente, eu vou te dispensar. Então, a vitória vai vir na tua vida, mas você não vai precisar ir para a guerra. Não é uma bênção isso? Não é? Gente, só tem gente aqui querendo ir para a guerra. Oh, glória! Posso assistir a batalha de camarote, não estou correndo risco nenhum, que maravilha! Este é o Iarê sem ação. Agora, eu estou dizendo isso aqui, meus queridos, porque às vezes a gente lê esse texto aqui, poxa, tinham medrosos ali, tímidos, e a gente até olha assim com desdém. Não, eles estavam temporariamente com medo, estavam até trêmulos, mas estavam dispostos a sair da batalha. Mas Deus diz assim: vocês não vão experimentar a ação. Às vezes a gente quer a vitória, mas não quer experimentar a ação. Não, peraí, estou com medo aqui, Senhor. Olha, manda outra pessoa no meu lugar. Olha, tem batalha espiritual, eu acho que eu vou falar com fulano, eu vou falar com Beltrano, eles vão orar e Deus vai fazer algo. Não é assim que funciona. Porque tem um Iarê que é com ação. Olha o que diz lá, capítulo 6, versículos 27 e 28. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, pois temendo a ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade não fez de dia, mas de noite. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Gideão também estava com medo. A palavra hebraica é a mesma palavra. Ele estava com Iarê na vida dele. Ele também estava com medo. Mas Deus não o isentou da ação porque ele estava com medo. Deus falou: não, Gideão, você pode até estar com medo, eu estou ciente do estado do teu coração, mas você vai ter que derribar esse altar de Baal, mesmo temendo a casa de teu pai e os moradores da região. Meu querido, durante a batalha, em algum momento da nossa vida nós vamos ter medo. Claro que nós vamos ter medo, faz parte. Você tem um Iarê. Agora,
O iarê, este medo, não pode te impedir de agir. Você tem que estar disposto a entrar em ação. Você só estará isento da ação se o Senhor te dispensar. Se o Senhor não te dispensar, Ele vai dizer: não, você está com medo, tudo bem, mas vá, derruba a vontade de Baal. Gideão entendeu isso. O seu medo não o impediu de obedecer à determinação do Senhor. Deus sabia do estado do coração dele, mas o iarê dele foi acompanhado pela ação. Talvez você tenha medo em alguns momentos da sua vida, na batalha que você trava. É normal, isso é natural, mas você precisa se lembrar que tem que agir. Eu já vou encerrar. Deus está ciente do teu estado também, não é? Mas Ele quer que você esteja na batalha, não é, por convocação, não é? Não necessariamente aquele povo ali estava na batalha por convocação, não necessariamente por opção. Deixa eu corrigir isso aqui. Lá no capítulo 6 de Juízes, nós vemos que Gideão mandou chamar e enviar mensageiros. Versículo 35: enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, e enviou mensageiros a Azer, Zebulon e Naftali. Aqueles homens foram convocados e vieram para a batalha por convocação. E agora Deus está dizendo assim: bem, se o medo estiver no teu coração, você tem a opção agora de ir embora. Às vezes, nós queremos entrar na guerra por opção. Não, pastor, está muito difícil. Olha, Deus, está muito difícil. A minha luta está muito difícil, então eu vou me retirar. Por opção sua. Não pode. Senhor, eu vou desistir. Quantas batalhas você deixou de ganhar porque você desistiu por opção? Aqueles homens, apesar do seu medo, eles atenderam a convocação. Apesar de estarem trêmulos, eles, atendendo essa convocação, estavam dispostos a guerrear. Às vezes, nós colocamos a nossa opção na frente da convocação. Deus te convoca para uma tarefa, Deus te convoca para um trabalho, Ele quer realizar algo na tua vida, por tua vida, através da tua vida. Aí você, não, eu entendi, essa mensagem, eu entendi aquela mensagem, eu sei que Deus está me chamando, mas você coloca as suas opções pessoais na frente. Não pode, não pode. Uma das medidas adotadas pelo Senhor no processo da batalha é a seguinte: olha, você não pode agir por opção, você só pode agir por convocação. Apenas se eu abrir a porta e disser para você escolha, aí você pode escolher. De outra forma, não. Você é um convocado, você é um chamado. Você não pode viver pelas suas escolhas. Sabe, Deus adota essas medidas para garantir o êxito e o sucesso da batalha. Ele não quer que você lute com seus problemas externos. Ele quer que você vença os seus problemas internos antes de vencer os problemas externos. Ele quer que você entenda que você o serve porque você foi chamado. Não foi você que escolheu. Jesus mesmo falou para os discípulos: foram vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi a vós. Então você tem que olhar para a sua vida como um escolhido. Não foi a sua opção, foi a escolha do Senhor. E às vezes você não vai poder agir por opção no reino de Deus. Você vai ter que agir por convocação. Aqueles homens chamados de medrosos, tímidos na Bíblia, eles, apesar do medo, do tremor, eles disseram assim: não fui convocado, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Somente quando Deus deu uma oportunidade, Deus falou assim: eu autorizo vocês a agirem por opção, pode ir embora. Eles foram. Às vezes nós colocamos a opção sem nem ouvirmos a direção do Senhor. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. Sentado como você está, e você falasse com o Senhor. Quais são os equívocos que você já cometeu na sua vida?
confiar em recursos, confiar naquela empresa que você vai assinar um contrato, confiar naquela empresa que você quer ser contratado por ela ali para trabalhar como empregado, que ela vai garantir a tua subsistência, ela vai te dar um futuro melhor. Quantas vezes você achou que o que iria te dar a vitória e o quem iria só te ajudar? Isso é equívoco na sua vida. Quantas vezes você, puxa, dei sorte, atribuiu a sorte. Olha, eu agi muito bem ali naquela situação e me dei bem. Você atribuiu a glória a você mesmo. Quantas vezes você tem agido pela condição de dominado ainda? Saiu do mundo, mas continua meio aprisioneiro do mundo. Quantas vezes o teu iarê, o teu medo, te impediu de fazer algo que Deus queria que você fizesse, porque você achou que a reação ia ser difícil demais, que os outros não iam gostar, que ia haver retaliação, aí você com medo deixou de fazer. Este teu iarê sem ação. Gideão também estava com medo, mas ele foi lá, mesmo medo, derrubou a vontade de Baal, porque o seu medo não impediu de obedecer a Deus. Quantas vezes você quis escolher as suas batalhas? Algumas batalhas que a igreja está travando hoje, você não participa por opção. Não, eu não quero me envolver com isso não. Eu não quero, estou fora, né? Eu não vou nem entrar nisso aí, olha, eu vou ficar aqui assistindo. Meu querido, você é um convocado. Só se Deus disser assim, estou te dispensando, é que você está livre. Se não, veja o exemplo desses homens, com medo, tremendo, mas disseram assim, estou aqui, estou com a espada na mão. Sabe quantos medrosos tinham ali? Né? 22.000. Mas eram 22.000 que disseram assim, não, eu estou aqui, ué. Eu estou aqui, estou com medo aqui dentro, ó. Mas eu estou aqui. Estou aqui porque Deus me convocou. Quantas vezes você não esteve aqui, não se envolveu, sabia da convocação, mas fez uma opção de não participar. Fale com o Senhor agora, Deus, eu quero mudar isso. Não quero só saber da história de Gideão. Eu quero aprender, eu quero fazer parte, né, entender esse processo das medidas adotadas pelo Senhor, porque são essas medidas que vão garantir a tua vitória, querido. Não é você que vai determinar. Pai Celestial, ó Deus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, porque às vezes não entendemos a tua palavra devidamente. Perdoa-nos, Senhor, quando cometemos equívocos. Tu estavas se precavendo do povo de Israel cometer um equívoco contra ti. Perdoa-nos, Senhor, quando o nosso estado interior determina as nossas opções e nós nos esquecemos da convocação. Perdoa-nos quando o medo toma conta do nosso ser e a gente age controlado pelo medo, não pelo que tu determina, Senhor. Embora Gideão tivesse medo, tu determinaste que ele deveria derribar aquele altar e ele derribou, Senhor. Não permitas que o nosso medo nos tire da ação quando temos que agir. Não permita, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, porque se nós não seguirmos essas instruções, poderemos estar fadados à derrota. Ensina-nos a entender esses princípios da tua palavra e vivermos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus.